Olá, meus caros, tudo bem com vocês? Saulo André mais uma vez aqui e peço perdão por ter passado aí aproximadamente, eu acho, uma semana sem postar nenhum tipo de conteúdo. A vida tá bem corrida e falta conteúdo de verdade na internet. Eu, com o pessoal lá da comunidade, sempre peço, ó, me manda aí o conteúdo que vocês querem que eu reaja e tal. E o pessoal manda, mas aí eu vou ver, caramba, que desonestidade e tudo mais. Aí dá um desânimo em gravar vídeo, viu? Mas recentemente, eu nem sei se esse podcast aqui é antigo, novo, não faço a mínima ideia. Eu só conheço previamente esse ser aqui, o suprassumo da intelectualidade, o Eduardo Farias, e eu já tinha conhecido as desonestidades dele muito, assim, de forma muito abrangente através do canal no YouTube dele. Não é? Ele que se denomina aí um ex-pastor presbiteriano que se converteu ao catolicismo, é o maior bafafá, milhares e milhares e milhares de, de visualizações nos vídeos dele, né? Então eu já conhecia previamente ele. Mas aí, eh, recentemente eu vi esse vídeo aqui, Maria me convenceu a ser católico, que também nem é tão disso que se trata, mas ele dá alguns argumentos aqui tão supérfluos que eu disse: não, eu não posso sair daqui mantendo 100% da minha cordialidade. Eu vou demonstrar a desonestidade dele em específico, ok? Diferente do que eu fiz com o Thales Muniz, mantendo a cordialidade, ou com o João Vitor Gonçalves, mantendo a cordialidade também. Com esse cara aqui, eu não sei se eu vou conseguir conter, porque é muita desonestidade. Mas enfim, vamos pro vídeo, vamos visualizá-lo e espero que vocês gostem, tá bom? Então, assim, a partir daí, padre e Camila, isso me colocou numa jornada de estudo patrístico. Uau! Ó céus, você colocou ele numa jornada de estudo patrístico, provavelmente é quando ele começou a se deparar com a fé romana, né? Ou com algumas impossibilidades da fé protestante, enfim. Mas, tirando acho que é Bertolazzi, sei lá, aquela mulher galega, que disse que se converteu por causa da aula de história da igreja do Guilherme Freire, a maioria diz sempre que é isso, né? Você não vê alguém dizendo que foi porque o Senhor Jesus Cristo verdadeiramente o chamou, mas é sempre não, porque eu comecei a ler a patrística, não sei o que. Pra mim isso não é argumento cabal de nada, tá? Não é argumento cabal de nada. Pra mim, em específico. Se você tiver outra coisa aí, você coloque, mas pra mim não. Eu falei, peraí, deixa eu ver o que os primeiros cristãos acreditavam. Sim. O que Santo Irineu de Lyon acreditava? O que Santo Inácio de Antioquia acreditava? Santo Inácio de Antioquia, né, foi discípulo de São João. Isso. Santo Irineu de Lyon foi discípulo de Policarpo, que foi discípulo de São João. Então a gente está falando de uma geração muito próxima dos apóstolos. São Justino Marte, todos santos do segundo século, fonte muito primária. E eu vejo, por exemplo, Santo Inácio de Antioquia Lá vem coisa. dizendo que a Igreja de Roma é a igreja que preside em amor. Ó céus! É a igreja que preside em amor. Viva a supremacia romana. Cara, assim, o Eduardo Farias. É. Não foi só Roma que Inácio elogiou, não, tá? Não foi só Roma. Não foi só Roma. Ele pode ter dito, que preside em amor. Excelente, mas não foi só ela que foi elogiada por Inácio. Observem aqui agora coisas que os católicos não trazem aqui, não citam isso. Vai fazer apologética católica, eles não fazem questão de citar as outras cartas de Inácio, não, tá? Mas vamos citar aqui, bora mostrar. Olha aqui, ó. Epístola aos Efésios. Olha a saudação que Inácio dá na Epístola aos Efésios. Inácio, que também é chamado de Teóforo, a igreja que está em Éfeso, na Ásia, merecidamente a mais feliz. Enquanto uma característica que o Eduardo puxou foi que preside em amor, veja o que Inácio está dizendo aqui de Éfeso. A mais feliz, sendo abençoada na grandeza e plenitude de Deus Pai e predestinada antes do século, para que seja sempre para uma glória duradoura e imutável, sendo unida e eleita pela verdadeira paixão, pela vontade do Pai e Jesus Cristo, nosso Deus. Veja só, é muito chocante o que Inácio fala sobre os Efésios, né?
demasiadamente chocante. Mas isso ninguém fala. Só pega ali o trecho de que ele elogia Roma e coloca, ah, não, olha como eles observavam Roma, os céus, não sei o quê. Complicadíssimo isso daí. Opa, no segundo século, aliás, no iniciozinho do segundo século, Sim. Santo Inácio de Antioquia dizendo que a igreja de Roma preside as demais. Olha aí o primado. Olha, olha o nível de desonestidade desse cara. É, preside as demais? É isso que Inácio de Antioquia fala? É isso que ele fala mesmo? Bora ver mais uma vez na patrística. Olha aqui, Epístola de Inácio aos Romanos. Que também é chamada Teóforo, a igreja que obteve misericórdia, a majestade do Pai Altíssimo, Jesus Cristo, sofreu unigênito, a igreja que é amada e iluminada pela vontade daquele que quer todas as coisas que são de acordo com o amor de Cristo, nosso Deus. Um elogio padrão de Inácio. Aí ele diz, digna de Deus, digna de honra, digna de louvor, digna de obter, digna de ser considerada santa, e que preside o amor. Excelente. Não, eu pulei, passei direto, ó. Daquele que todas as coisas que são de acordo com o amor de Jesus Cristo, nosso Deus, que também preside no lugar da região dos romanos. Preside as demais? Onde tem isso que preside as demais nas cartas de Inácio? Por favor, mostrem-me. Eu não consigo achar, não consigo. O que diz é que também preside no lugar da região dos romanos. Uma igreja que preside na própria região, excelente. É o que os protestantes concordam e batem, né? Fazendo bom uso da patrística, como alguns teimam em dizer que não. Veja o nível de desonestidade desse cara chamado Eduardo Farias. Veja isso. É um nível de desonestidade absurdo. Absurdo. De Roma. E nós começamos o podcast no dia que Santo Inácio de Antioquia, Ah, é? que foi terça passada. Olha, é mesmo. E tínhamos aqui o nosso bispo diocesano. E Santo Inácio dizia, onde está o bispo, está a igreja. Está a igreja, exato. E nós partilhamos isso com o nosso bispo. E eu era de uma igreja presbiteriana que não tem bispos. Só tem presbíteros. Por isso o nome presbiteriana. Só tem presbíteros, não tem bispos. Eu não sabia. A igreja presbiteriana não tem bispos. Daí o nome. Presbiteriano. Olha só. Né? Então, Olha, mais uma vez aqui, eu não posso dizer que ele foi completamente desonesto, não. Mas qual foi o motivo dele ter simplesmente dito isso aí? Porque o tema era bispo? Tá bom. Vamos lá. A igreja presbiteriana não consegue observar a existência de outro cargo ministerial na formação da congregação de uma igreja. Não consegue observar. Isso não se prova em momento algum das escrituras. Por quê? Porque a igreja presbiteriana observa o simples acontecimento de o título presbítero, ancião, seja como você quer chamar, bispo, pastor e etc., são intercambiáveis. Ou seja, tanto faz chamar de presbítero ou de bispo, e assim sempre se deu. Sempre se deu. Agora, o que acontece que ele não disse aqui que ele era considerado pastor, reverendo e etc., ele não era simplesmente considerado um presbítero. O que ele não disse é que a igreja presbiteriana divide os presbíteros em dois: os docentes e os regentes, onde os regentes têm um trabalho mais administrativo do corpo de Cristo, enquanto os docentes, isso é claro, falando dos regentes a grosso modo, que não é só isso, e os docentes têm um trabalho um tanto quanto mais pastoral. Mas ambos, olhados através da escritura, são títulos intercambiáveis, intercambiáveis. E ó, para quem quiser ler esse calhamaço todo aqui, ó, do grande doutor da Igreja Presbiteriana James Bannerman, e ter completamente os outros sistemas de governo contrariados em favor do governo presbiteriano, que eu também nem tô assim, cantando vantagem para o governo presbiteriano, mas é de fato um livro muitíssimo interessante, ó. Pode adquirir aí na Amazon, onde vocês quiserem. Ele simplesmente demonstra como é mais eficaz o governo presbiteriano diante de todos os outros governos e explica diferente do que esse cara está fazendo aqui. o Santo Inácio de Antioquia também dizia, não tenho fome de pão mundano, tenho fome apenas do pão do céu, que é a carne do nosso Senhor Jesus Cristo. Opa, no iniciozinho do segundo século, a crença na presença real de Cristo na Eucaristia é nítida, é cristalina. Eu já tinha falado sobre isso. É nítida, cristalina, aonde? Desonestidade de forma alguma. Não é. Por quê? Porque a linguagem de Inácio é muito metafórica. Longe de mim falar mal do pai da igreja. Eu não sou nada em comparação com ele. Mas uma coisa é certa:
não tem como dizer que é com claridade uma crença em presença real em Inácio de Antioquia, não nas cartas que ele diz. Observem, por exemplo, textos que eu já trouxe aqui em outros vídeos do canal. Olha aqui, isso aqui é Epístola de Inácio aos Filipenses, né? Mas a sua oração a Deus me tornará perfeito para que eu possa alcançar aquela porção que por misericórdia me foi dada, enquanto eu fujo para o evangelho como para a carne de Jesus. Evangelho, a carne de Jesus? Mas a carne de Jesus não é literalmente o pão? Porque o evangelho aqui é a carne de Jesus, como para a carne de Jesus. Ele foge para o evangelho como para a carne de Jesus? Impossível. Vamos mais uma citação. Dessa vez, Inácio Australianos. Observem, portanto, revestindo-se de mansidão, renovem-se na fé, que é a carne do Senhor, e no amor, que é o sangue de Jesus Cristo. Fé é a carne do Senhor. O amor é o sangue de Jesus Cristo, literalmente? Não. Mas isso eles não citam. Isso é a desonestidade, quando você diz que está claro algo que não está. Tudo bem, se Inácio acreditava em presença real, em transubstanciação, beleza, não tem problema nenhum. O problema é você afirmar que isso está claro. Meu amigo, seja honesto, não está. São Justino Mártir descrevendo a estrutura da missa no segundo século, é a mesma de hoje. Uau, que lindo. É assim, isso aqui venhamos e convenhamos, tá? Vamos abrir aqui a carta de Justino. Olha, pessoal, aqui Justino fala. E num dia chamado domingo, todos os que vivem nas cidades ou no campo se reúnem em um só lugar e as memórias dos apóstolos ou os escritos do profeta são lidos. Ok, elemento 1. Leitura. É a palavra propriamente dita, né? Enquanto o tempo permite, então, quando o leitor cessa, o presidente instrui verbalmente e exorta a imitação dessas coisas boas. No caso aqui seria um sermão, uma homilia. Segundo momento. Então todos nos levantamos juntos e oramos, e como dissemos antes, quando nossa oração termina, pão e vinho e água são trazidos. Eu presento da mesma forma, ofereço orações, e aqui ele fala do momento da Eucaristia, né? E aqueles que são abastados de postos, dão cada um adequado e tal, e assim sucessivamente. Quando você vai para as partes da missa hoje, observe. Você tem as seguintes partes. Isso aqui eu tirei do Eu Prefiro Paraíso, né? Um blog católico. Quais são as 4 partes da missa? A missa, em sua essência, está dividida em 4 grandes momentos: ritos iniciais, liturgia da palavra, liturgia eucarística e ritos finais. E isso aqui, de fato, assim, se encontraria nos elementos de culto que Justino pôs. Isso aqui não foi desonestidade da parte do Eduardo Farias, né? Agora, uma opinião pessoal minha, tá? Isso não é argumento, é só uma opinião pessoal minha. Justino Mártir, século II. Eu não consigo observar isso aqui, ó. Nada. Não, mas olha, André, você está sendo desonesto aí com não sei o quê, os tempos passaram, a igreja é outra, isso, aquilo, outro. Não, tudo bem, tudo bem. Isso aqui eu não estou falando para descredibilizar o catolicismo, não. Mas toda essa estética aqui eu não consigo imaginar. É só uma curiosidade que eu estou passando aqui. Quem me laçou foi Santo Irineu de Lyon, quando ele desenvolve a teologia da segunda Eva, assim como Eva foi enganada e seduzida por um anjo e trouxe condenação ao mundo, Maria foi persuadida por um anjo, né, o anjo Gabriel, e trouxe salvação ao mundo. De modo que, assim como Eva é mãe da humanidade caída, Maria é mãe da humanidade redimida. Salve Maria. Eu não tô acreditando nisso, velho. Meus irmãos, vocês conseguem perceber o nível de desonestidade deste ser aqui? É alarmante. Alarmante. Como alguém consegue permanecer seguidor dele? Esse cara tem milhares de visualizações. Observem esse texto de Irineu. Observem. Primeiro, contra as heresias, livro 3, capítulo 22. Cristo assumiu a carne real, foi concebido e nasceu da Virgem. Essa carta aqui, esse texto completo aqui, ele diz respeito a Cristo ser o novo Adão. E ele fala, na primeira parte, na segunda parte, na terceira parte. E daí, depois de ter completamente montado toda a tese, ele vem citar Maria. E veja a diferença entre a citação que o Eduardo Farias faz para o que Irineu faz. Eu vou voltar mais uma vez na citação do Eduardo Farias.
Santo Irineu de Lyon, no século II, né, o anjo Gabriel, quando ele desenvolve a teologia da segunda Eva, Observem só o que ele vai dizer aqui. assim como Eva foi enganada e seduzida por um anjo e trouxe condenação ao mundo, Maria foi persuadida por um anjo, né, o anjo Gabriel, e trouxe salvação ao mundo. De modo que, assim como Eva é mãe da humanidade caída, Maria é mãe da humanidade redimida. Vamos ler como está lá agora. De acordo com este desígnio, Maria, a Virgem, é encontrada obediente, dizendo: Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Amém. Vejam como Maria era uma boa serva de Deus. Lucas 1,38. Mas Eva foi desobediente, porque não obedeceu quando ainda era virgem. E assim como ela, tendo de fato um marido, Adão, mas sendo ainda virgem, pois no paraíso ambos estavam nus e não se envergonhavam. Gênesis 2,25. Visto que, tendo sido criados pouco tempo antes, não tinham entendimento da procriação de filhos, pois era necessário que eles primeiro chegassem à idade adulta e então se multiplicassem naquele tempo em diante. Tendo se tornado desobediente, foi feita a causa da morte, tanto para si mesma quanto para toda a raça humana. Assim mesma, assim também Maria, tendo um homem prometido, José, um homem prometido a ela, e sendo ainda virgem, ao render obediência, tornou-se a causa da salvação. E observem, o Eduardo Farias disse, ela deu a salvação. Foi isso que ele disse? Ó, o que ele disse aqui. De modo que o anjo, né, o anjo Gabriel, e trouxe salvação ao mundo. Trouxe salvação ao mundo. Veja o que diz. E ao render obediência, tornou-se a causa da salvação, tanto para si mesma quanto para toda a raça humana. Isso aqui destrói o seu senso de que Maria é imaculada. Destrói. Eduardo Farias, destrói. Tanto para si mesma. Quem pode causar a salvação de si mesmo? Isso é ilógico, não tem como. Você está dizendo que Maria causou a salvação da humanidade? Não, ela teve o Senhor Jesus Cristo, que é a causa cabal da salvação da humanidade. E isso é um fato. Olha que ele ainda destrói outros dogmas católicos, como a Imaculada Maria, a Maria ser imaculada. Tanto para si, tanto para si. Maria precisa de salvação. Cara, é um nível de desonestidade complicadíssima. Complicadíssima. Ele simplesmente destroçou assim o texto para dizer o que ele queria. Longe de mim atacar a pessoa de Maria. Longe de mim, ela foi escolhida, pois ela era. Ela foi agraciada pelo Senhor, uma mulher piedosa, temente a Deus. Mas não força o texto desse jeito, pelo amor de Deus, não força. E depois ainda vem gente dizendo que o protestante não sabe manusear patrística. Depois ainda vem gente dizendo, sendo que um dos maiores influenciadores católicos aí faz esse nível de degradação com a patrística. Sei não. De modo que, assim como Eva é mãe da humanidade caída, Maria é mãe da humanidade redimida. Salve Maria. Puramente desonesto. No século II disse isso. E eu lendo isso, eu falava, gente, não é possível. Eu não conhecia essas coisas. E aí... Então você é um cara extremamente desonesto, meu amigo. Desonesto e nem sabe interpretar um texto. Pegava fogo. Não, porque eu comecei a perceber. Por exemplo, a primeira... O senhor conseguiu dormir nessa época? Não consegui. Eu ficava o tempo todo assim, meu Deus, o que eu tô surgiu fazendo? uma angústia Muito grande. porque você estava exercendo o ministério. Não, é um nível de dissimulação muito grande, velho. Caramba, isso parece presidente Luiz Inácio Lula da Silva prestando depoimento, velho. Na igreja presbiteriana e estudando. Sim. Então você estava fazendo algo, mas conhecedor de alguma coisa a mais. Surgiu uma angústia muito grande, muito grande. O ano de 2019 para mim foi um ano muito angustiante, porque eu passei o ano de 2019 inteiro como pastor presbiteriano e com o coração católico. Meu Deus do céu, que Deus tenha essa comunidade e guarde das garras desse homem. E guarde das garras desse homem e de todo o mal que ele poderia ter feito nessa comunidade. Oremos ao Senhor para que ele tenha preservado a sanidade dessa comunidade. Não existe. Imagine você, católico, que está assistindo esse vídeo, se um padre dissesse que passou um ano da vida dele dando homilias e aplicando a Eucaristia na sua congregação,
com um coração protestante e presbiteriano. Imagine, somente imagine isso. Veja o nível, que atrocidade que atrocidade foi para essa congregação. Simplesmente terrível. Simplesmente terrível, não tem o que falar aqui. Eu ia escondido às missas. Eu chegava lá na igreja Nossa Senhora da Cara, ia escondido pras missas. Paz, em Ipanema, parava na Sim. porta da igreja, olhava para um lado, olhava para o outro para ver se não tinha ninguém me vendo e entrava para dentro da igreja. Ninguém nunca o flagrou? Não. O cara sendo pastor, indo escondido pra missa. Não. Cara, é um nível de imoralidade, de consciência muito grande, viu? Eu dei umas escorregadas ao defender Maria perante alguns evangélicos, né? Mas nunca ninguém me flagrou, não. Teve uma vez que um amigo percebeu, mas eu falei, não, tô indo aqui para... É turismo, né? Vamos ver o templo, é bonito, as imagens, a arquitetura. Mas foi um ano muito difícil, 2019, porque eu estava... Vocês percebem o que ele fazia? Ele era um pastor da igreja dele, aconselhava os irmãos, pregava. Tem o momento da Santa Ceia do Senhor, onde ele aplicava a Santa Ceia do Senhor. Momento do batismo, onde ele batizava crianças. Batizava aqueles que faziam a profissão de sua fé. E tudo isso indo pra missa escondido. É porque vocês não entendem o nível de perversidade que isso aqui tem. Não entendem, não conseguem entender. Não tem como Eduardo Farias agradar a dois deuses, não, meu amigo. Poxa vida, isso me deixa muito triste. E ele ainda é um mentiroso. Mentiroso, porque quando viram ele no templo, não por causa da arquitetura, isso, aquilo, outra arte, para dizer que o Lucas Banzola não podia debater com o Lucas Banzola enquanto ele não fosse marido e pai, você foi homem para dizer. Mas para assumir que você estava frequentando uma missa e adorando através da liturgia católica, você não disse. Pronto. Sinceramente, velho. Estava angustiado, eu estava muito angustiado. Em 2019, meu coração já era católico Eu fico angustiado pela sua congregação, velho. e foi um ano em que todas as minhas pregações poderiam ser pregadas, todas as minhas homilias poderiam ser pregadas tranquilamente, tanto numa igreja católica ou numa igreja presbiteriana, porque eram temas comuns, então eu tive que tomar cuidado. Então, eram temas comuns sobre, né, busca de santidade, sobre ética cristã, essas coisas. Mais uma vez, que desgraça isso aqui que ele acabou de falar. Por que eu digo isso? Simples fato. Se ele disse que o coração dele é católico, ele não era mais presbiteriano. Só institucionalmente ele era presbiteriano. Mas o coração dele, o desejo, o anseio, a sua prática, até frequentando a missa escondido, era católico. Imagine você, amigo católico. Seu padre é presbiteriano. Mais uma vez, citando um outro exemplo ali. E todas as homilias dele, para não desagradar o presbiterianismo dele, não desagradar você que o sustenta através das suas ofertas e a igreja, enfim, ele dá aquele sermãozinho, vem lá, meio Carmen, Getúlio Vargas, agradando todo mundo. Cara, assim, é um nível de imoralidade, eu vou falar esse termo agora, imoralidade, falta de consciência, que decepção. Decepção não, nem tinha algo pra ser decepcionado com relação a isso aqui. Mas foi um ano porque eu precisava tomar uma decisão. Eu precisava tomar uma decisão. Eu lembro que eu liguei para o meu pai aos prantos uma tarde. Aos prantos. Falei, pai, eu não sei mais o que fazer. Ele, o que foi, meu filho? O que está acontecendo? Eu falei, eu quero me tornar católico. Ele, como assim, meu filho? Oi? Que história é essa? Ele também é presbiteriano. Não, meu pai não. Meu pai ele não pratica nenhuma religião. É um homem sapientíssimo, mas não tem a prática de nenhuma religião. É um homem muito querido, crê em Deus, ajuda muito o próximo, mas ele não tem prática religiosa. Apesar disso, é muito sábio. E eu liguei para ele aos prantos, assim, porque eu estava... Eu desconfio muito desse aos prantos e angústia, não conseguir dormir. Eu estava angustiado porque eu era pastor de tempo integral. Eu recebia salário, aluguel,
plano de saúde, INSS, tudo da igreja. Olha aí, ó. Sabia que era isso aqui. Eu sabia que o ano de 2019 ele tinha permanecido no presbiterianismo por causa do sustento. Eu tinha plena convicção disso. É lícito. Procure ali em Tomás, onde é lícito fazer isso. Negar a própria consciência em favor do seu sustento. Procure nas escrituras. O que é que o marido de Noemi fez e qual foi o castigo que ele recebeu ao tirar a família dele da terra prometida? Que complicação, não é, meu amigo? Que complicação. Poxa vida. Ele estava correndo um grave risco Sim, de ficar com uma mão na frente e outra sim, atrás. exato. Sim, e por causa disso, vamos lá, eu vou ser o Getúlio Vargas de vocês aqui, ó. Continuem me sustentando enquanto eu vou pra missa escondido. Vou mentir dizendo que estou observando a arquitetura da igreja. E vamos lá, continuem me sustentando, continuem sustentando meu estudo patrístico que eu distorço as coisas. E eu lembro que eu estava conversando com o meu primeiro diretor espiritual foi Dom Antônio Augusto Dias Duarte, bispo auxiliar lá do Rio de Janeiro. Sim. E eu lembro que eu disse, mas Dom Antônio, a igreja presbiteriana que me sustenta, eu não sei o que eu vou fazer. E ele respondeu, Eduardo, não é a igreja presbiteriana que te sustenta, é Deus que te sustenta. Amém. E o mesmo Deus que te sustentou até aqui, continuará te sustentando a partir daqui. Sabe qual é a forma dele de adquirir sustento agora? Propaganda em massa do pastor presbiteriano que se converteu ao catolicismo. O dinheiro que ele recebe hoje é midiático completamente. E sem descredibilizar aqueles que recebem esse tipo de valor por causa da influência que exercem, mas não de forma desonesta dessa forma. Dizer que você foi convertido porque viu o texto de Inácio de Antioquia falando que Inácio defendia a presença real de forma cabal e ficou assustado com isso, citando, presidia em amor, por causa disso Roma é suprema e agora eu sou católico. Roma preside os outros de forma honesta, porque claramente na carta de Inácio diz, Roma preside os romanos. Aí pega Irineu de Lyon com a citação nada a ver, trazendo palavras nada a ver, que foi a prova cabal para ele se converter ao catolicismo. Que tipo de conversão é essa? Eu conheço a história de alguém muito próximo que estava no meio presbiteriano, ensinando e vivia completamente amargurado, porque tinha recebido uma revelação especial, uma suposta revelação especial de uma aparição mariana que tinha chamado ele para o catolicismo. E ele se converteu, não aguentou. Esse tipo de coisa eu tendo a acreditar mais que essa falácia, essa bobagem toda que eu escutei aqui agora. Sinceramente. Bom, meus queridos, então é isso. Não tem mais nada pra gente ver, não. Foi um vídeo curto de 6 minutos. Nem sei quanto tempo foi de gravação, mas um vídeo muito infeliz, né? Muito infeliz. Não consegui manter a cordialidade que eu geralmente tendo a manter. Vocês me conhecem bem, acompanham aí desde alguns vídeos passados. E esse nível de desonestidade é alarmante. Eu peço, por favor, não, não esqueçam dos seus irmãos. Irmãos, se dediquem ao estudo da verdade. Peguem isso aqui, e leiam. Não fiquem com medo, não, de se tornar católico, não. Leiam isso aqui. Peguem as escrituras e bebam dela mais do que qualquer outro texto que vocês venham a beber. Orem ao Senhor mais do que tudo que vocês fazem na vida. Vivam em espírito de oração. E respondam àqueles, sempre que lhe perguntarem a razão de sua fé. Não tenha vergonha de ser protestante. Tenha vergonha de fazer o que o Eduardo Farias fez. Mentir, caluniar, adulterar e ser desonesto. Ok? Então é isso, pessoal. Fico feliz. Entrem aqui na minha comunidade gratuita na descrição. Até a próxima.